Olá galera, e aí, tudo certinho com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Lucimol e vamos aí com mais dicas de produção de texto, melhorando cada vez mais a nossa escrita. E antes de começar com a dica de hoje, de agora, só uma coisinha, tá? Se você escutar algum barulho aí de fundo no vídeo, não estranha não. É que o meu quarto aqui, eu improvisei uma sala de aula bem pertinho da rua. E acontece que de repente passa um carro, outra hora passa um cachorro latindo, de repente é o caminhão da galinha, é o carro do ovo, é o carro da melancia, é o carro da batata, é o carro do catavéio. Cada hora é uma coisa passando e fazendo um barulho, um ruído diferente. Então não estranha não. Mas vamos que vamos, dando continuidade aqui, aproveitando por enquanto o silêncio. Hoje vamos falar do tipo de texto narrativo. Você sabe o que é narrar? O que é narrar? E aí? Sabe ou não sabe? Vou explicar para vocês de uma forma bem clara e objetiva que você nunca mais vai esquecer, tenho certeza disso. Narrar é contar um fato, contar uma história que pode ser real, ou seja, verdadeira, ou fictícia, imaginária, tá? É isso basicamente. Narrar é isso, contar uma história, um fato verdadeiro, real ou algo simplesmente imaginário que nasceu na sua mente, no seu pensamento e decidiu escrever aquela história. Isto é uma narração. Alguns exemplos de textos que são narrativos. O conto, a novela, o que mais? A crônica, parábola, a fábula. Esses tipos de textos são considerados narrativos, contam histórias, apresentam personagens, apresentam aquela estrutura, começo, meio e fim. A narração ela é escrita na primeira ou na terceira pessoa. Que isso? Lembra da conjugação verbal? Por exemplo, conjugar o verbo escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Eles escrevem, quando nós falamos em primeira pessoa, é o eu. A terceira pessoa é ele ou ela. Na primeira pessoa, você conta algo que aconteceu com você, algo que você viveu. Na terceira pessoa, você vai contar algo que aconteceu com alguém, com outra pessoa. O texto narrativo apresenta dois tipos de narrador. Vamos conhecê-los. Existe o narrador observador, conforme o próprio nome já diz, ele observa. Ele apenas observa, ele não faz parte da história. E existe um outro tipo de narrador, que é o narrador personagem. O próprio nome já diz, personagem, é uma pessoa da história. Ele escreve e ele também faz parte daquela história. Ele está inserido no texto. Ele é um personagem, uma pessoa da história que está sendo escrita. Então, resumindo, dois tipos de narrador. O observador apenas observa e conta os fatos, não participa da história. E o narrador personagem é aquele que escreve e ele faz parte da história. E para terminar, hoje a dica foi bem rapidinha, não tem muito segredo aí. Falei do texto narrativo porque é um dos textos que a gente mais usa no dia a dia, escrevendo na sala de aula, principalmente lá no quarto, quinto, sexto ano. A gente faz muito esse tipo de texto narrativo. Então galera, hoje foi só isso, foi um vídeo rápido, até a próxima aí, se Deus quiser, se cuidem, fiquem com Deus e estudem bastante.